17 de maio de 2014. Entra no ar o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira o que preparamos para hoje. Ponto facultativo ou feriado? Entenda o que vai acontecer quando a Copa começar. Visitamos uma pequena empresa de São Paulo que fabrica uma máquina que estampa as caixas das pizzas. Ainda temos uma matéria sobre fluxo de caixa. E no final do programa, o presidente do Simpes, Joseph Cury, recebe Cláudio Felipe, presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Não saia daí, estamos no ar. Semana passada, você viu no nosso programa Hora e a Vez da Pequena Empresa o Dr. Marcos Tavares Leite falando sobre o projeto de lei que altera a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Essa semana, na Câmara dos Deputados, foi aprovado o texto base que altera a Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa. Um projeto de lei complementar que já vem tramitando desde 2012 e que realmente traz uma série de vantagens, aprimoramentos na lei geral e no tratamento diferenciado para a microempresa e empresa de pequeno porte. Na próxima terça-feira, vão ser votados os destaques que alterarão ou não substancialmente o texto base do projeto de lei da Lei Complementar da Micro e Pequena Empresa. Depois desse processo, irá ser encaminhado ao Senado, posteriormente novamente à Câmara dos Deputados e a possível sanção, provavelmente pela Presidência da República. Quando todo esse processo tiver terminado, com a aprovação da lei, voltaremos ao programa para falarmos de todos os deputados e senadores que mais trabalharam em prol da micro e pequena empresa e aqueles também que obstacularizaram todos os procedimentos para poder melhorar a vida de você, micro e pequeno empresário. Aguarde! Quando a Copa do Mundo começar daqui a 25 dias, o Brasil deverá parar por causa dos jogos, literalmente. Milhões de funcionários serão dispensados em dias de partidas. 8 das 12 cidades-sede já anunciaram medidas especiais para servidores públicos e serviços. A Lei Geral da Copa é uma lei federal que serve para regulamentar todas as questões que surgiram em razão desse evento, a Copa do Mundo. Como se vai ser feriado, vai ser ponto facultativo, se vai fechar, o que vai abrir, se vai ter venda de bebida alcoólica ou se não vai ter venda de bebida alcoólica. E a Lei Geral da Copa diz que são as cidades-sedes, as cidades onde os eventos vão efetivamente acontecer, que vão regulamentar isso individualmente. Ponto facultativo. Se naquela cidade especificamente se decide por ponto facultativo, então no dia do jogo vai ser ponto facultativo, significa dizer que o empresário ele pode ou não liberar o seu funcionário. E ele pode liberar o dia inteiro ou ele pode liberar parte do dia, como por exemplo 1 hora antes do jogo. Não tem nenhum tipo de determinação quando o ponto é facultativo. A lei só vai dizer que o empresário tem a faculdade de liberar ou não o seu funcionário. E se ele não libera, ele não vai pagar hora extra, é um dia comum de serviço. Feriado. O feriado, então, é um direito do trabalhador de naquele dia não trabalhar. E, por ser um direito do trabalhador de não estar ali naquele momento, se o empresário ele chama o empregado para trabalhar, ele tem que pagar hora extra de no mínimo 50%. Aí eu posso ter alguma variação de 50%, 60% ou às vezes 100%, de acordo com a categoria. Aí isso tem que ver com o sindicato e na convenção coletiva. Mas é hora extra. São Paulo também poderá ter pelo menos um feriado na Copa, o dia da abertura, 12 de junho, com o jogo entre Brasil e Croácia, justamente no Dia dos Namorados, data forte para o comércio. O decreto em São Paulo poderia afetar centenas de indústrias, por exemplo. E como isso é uma preocupação para os comerciantes, para os empresários, eles estão até pedindo que no dia da Copa, da abertura, que vai ser o Dia dos Namorados, se antecipe a comemoração para o Dia dos Namorados ser no dia 11, exatamente porque a decretação do feriado ele vai acabar impactando na economia e no comércio de uma maneira geral.
Quem fabrica embalagens pode agregar valor ao negócio com a máquina que faz impressão em caixas de papelão. O equipamento é compacto, custa a partir de R$15 mil e é usado para personalizar os produtos. A máquina é fabricada em nossa empresa, 97% dela. Ela é baseada num projeto iniciado, uma necessidade de mercado. Nessa necessidade a gente gera os desenhos, gera um protótipo e começa-se os testes práticos. Após o teste prático estiver concluído, é definido os desenhos e vai para a fabricação em geral. E esse é mais um pequeno empresário que enfrenta problemas com produtos importados. As maiores dificuldades que nós enfrentamos hoje é o produto que vem da China. Hoje ele mexeu exatamente com a indústria gráfica, porque a embalagem de produtos que antigamente vinham sem a embalagem, hoje elas vêm com a embalagem pronta já em português. Consequentemente, a indústria gráfica começou a ficar sem serviço e começou a entrar no nosso segmento. Para que uma empresa cresça, é essencial que o empreendedor monte uma planilha com o fluxo de caixa, o acompanhamento das contas a pagar e o dinheiro a receber. O empresário que acompanha de perto os lucros e despesas do seu negócio tem melhor noção dos gastos e volume das compras. Assim, pode minimizar os riscos de problemas futuros. O fluxo de caixa informa a posição atual da empresa e a posição que ela terá ao longo de um período. Isso permite que o empresário perceba que ele precisa reagir a determinada situação. Por exemplo, se ele vê que haverá uma quebra de caixa em determinado momento, ele pode estimular a área de vendas a vender mais, a área de compras, eventualmente, a renegociar um pagamento com fornecedores. O dono da empresa deve sempre estar atento ao maior número de detalhes possíveis a serem considerados na hora de montar seu fluxo de caixa. O primeiro passo para se montar um fluxo de caixa é mapear quais são os agentes financeiros da empresa, quem impacta de algum modo nas receitas ou nas despesas da empresa. Em seguida, ele deve identificar qual é o período que se tratará o fluxo de caixa e qual a frequência que esse fluxo de caixa será emitido. Depois, identificar a ferramenta que conterá as informações do contas a pagar, do contas a receber. Por outro lado, um fluxo de caixa com falhas pode trazer problemas. Os dois erros mais comuns ao se elaborar um fluxo de caixa são confundir fluxo de caixa com uma lista do contas a pagar e o contas a receber. Fluxo de caixa é mais que isso. Além do a pagar e a receber, ele tem todas as previsões financeiras do período que se trata. Montando seu fluxo de caixa com cuidado e seguindo as dicas dadas pelo consultor, ficará mais fácil para os empresários terem controle dos lucros e gastos em seus negócios. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o novo, recém-possado presidente de um conselho extremamente importante de São Paulo, que é o Conselho Regional de Contabilidade. Acabou de tomar posse no dia 6 de janeiro desse ano. O nosso convidado é o Dr. Cláudio Felipe. É um prazer tê-lo conosco, presidente. É um prazer estar aqui com vocês. O que vem a ser o Conselho Regional de Contabilidade? O Conselho Regional de Contabilidade, para a gente ter uma ideia macro, a gente pode comparar com uma empresa prestadora de serviço com aproximadamente 250 colaboradores e mais um conselho de 36 efetivos, mais 36 suplentes. Que coisa boa! Muito bem. Esses conselheiros prestam serviço voluntário ao conselho. Gracioso. Gracioso. E muitos, na verdade, estão repassando
para a sociedade a experiência que eles adquiriram durante a vida, no sentido de melhorar e agregar valor à profissão contábil. Quando nós falamos da profissão contábil, é um dos grandes temas do momento, e a grande indagação é, especificamente, o que um profissional da área pode esperar do Conselho e vice-versa, o que o Conselho espera de um profissional da área contábil. Então vamos resumir o que essa prestadora de serviço faz. O Conselho Regional é uma autarquia especial. E ela tem um serviço prestado a 140 mil profissionais da contabilidade do Estado de São Paulo. O profissional da contabilidade é o técnico de contabilidade, que é o de curso médio, e o contador, que é o de curso universitário. Para ser qualificado, ele tem que ter um diploma e, nos últimos anos, depois de muita luta, tem que prestar um exame de suficiência para ter um patamar mínimo que a gente possa ficar satisfeito que ele tem condição de iniciar na vida de profissional da contabilidade. Ou seja, o Conselho Regional de Contabilidade, ele engloba tanto técnicos de nível médio como de nível superior. Perfeitamente. E a diferença de um para outro é o contador e o contabilista. Contador e o técnico de contabilidade. E o técnico de contabilidade. A diferença entre essas duas profissões é que existem certas tarefas, certas especializações que pertencem exclusivamente ao contador. Por exemplo, perícia e auditoria. Essas são exclusivas do contador. A sociedade, como um todo, qualquer pessoa da sociedade, qual o benefício e o que ele pode esperar do Conselho Regional de Contabilidade? Muito bem, vamos ver o que é o Conselho Regional de Contabilidade. Se a gente, mais uma vez, fizer uma comparação com uma empresa, nós temos a parte operacional e a parte não operacional. Até bem pouco tempo, a função principal que caracterizava o Conselho é de atendimento e registro, tanto de pessoas físicas como pessoas jurídicas. E mais a fiscalização. Muito bem. Perdão, só para contadores e contabilistas. Só, exclusivamente. Ok. Quer dizer, só se trata desse campo profissional. Sim. Recentemente, identificando as exigências que o mercado requer, e atendendo também a modificação da legislação, o Conselho Regional passou a entrar na parte de educação profissional, desenvolvimento profissional. Também a gente considera isso uma parte operacional e, hoje em dia, a gente considera que essa parte é preponderante e muito importante, porque existe uma mudança de legislação quase que diária, existe uma dificuldade dos profissionais acompanhar essa legislação, existe uma certa necessidade adicional às escolas. As escolas formam o profissional numa parte básica. O profissional, para se manter atualizado, tem que fazer curso de pós-graduação, tem que fazer curso de especialização e tem que fazer atualização sempre. Então, essa é a parte que a gente auxilia o profissional via desenvolvimento profissional. Com cursos, seminários, temos um cadastro de professores e a gente também tem o interesse em verificar que os estudantes da área contábil estão sendo bem orientados e que eles depois podem continuar interessados na profissão contábil e tornar-se mais um profissional. O mercado requer muita gente de boa qualidade nessa área. Sem dúvida. De um tempo para cá, com as mudanças que nós tivemos, tanto da parte econômica como financeira, além do mais, pela implantação como prática contábil normal no Brasil, as normas internacionais de contabilidade, que implicaram numa mudança cultural bastante grande. Então, tudo isso requer um aprofundamento do profissional da contabilidade.
Ultimamente, e cada vez mais, se fala em transparência, se fala na real fotografia da realidade das empresas, dos balanços, e não se para aí. Se vai além com auditorias, enfim, um sem número de medidas para garantir que aquelas informações contábeis são realmente a fotografia exata das empresas. Okay. O senhor, como um profissional experiente, que é também um consultor da Pricewaterhouse, foi um dos sócios, é um dos sócios, nos conta um pouquinho a respeito disso e os desafios pela frente. É o seguinte, transparência é um dos principais pontos que um empreendedor tem que mostrar. Existe uma figura chamada stakeholders. Stakeholders são todos os interessados naquele negócio. Os fornecedores, os prestadores de serviço, os clientes, exportadores, importadores, corretores, bancos, etc. Então, todos esses stakeholders requerem informações boas, com clareza e com transparência. Claro. Além disso, tem os outros interessados, que são os cotistas, certo? São os proprietários. Esses também precisam de informações interessantes. Para se preparar para um negócio, no momento em que um empreendedor resolve abrir um negócio, seria de todo conveniente que ele tivesse o suporte e a assessoria de um profissional da contabilidade. Exatamente nesse momento surge a grande dúvida. Até muito pouco tempo atrás, a grande função, um grande papel do contador, do contabilista, era fazer uma contabilidade voltada aos interesses do fisco, atender à fiscalização. Hoje é assim ou isto é um pedaço já superado? Não, fiscalização é uma das obrigações que tem o empreendedor. Quer dizer, se ele adquirir renda, se ele faz negócios, se ele gira mercadorias, ele tem, dependendo da fase da operação, dependendo do tipo de operação, ele deve um imposto. Sim, carga tributária. Tem uma carga tributária. Agora, essa é uma das partes que ele deve ter bem feitinho para evitar problemas de contingência, multas, etc. Claro. Então ele tem que ter uma orientação de um contabilista, de um profissional da contabilidade que esteja também preparado nesse aspecto. Agora, se um empreendedor pretende, por exemplo, exportar, ele tem que ter o conhecimento de impostos, da parte cambial, da quantidade de documentos que ele tem que emitir, que tem que expedir, dos cuidados que tem para transferir mercadoria, para faturar, etc. Então, tudo isso depende de um bom suporte de um profissional da contabilidade. Além disso, no momento que ele está organizando uma empresa, ou está reorganizando uma empresa, ele tem que saber se a empresa tem boa continuidade, uma normal continuidade. Então ele precisa de bons orçamentos, bons fluxos de caixa, para ele poder saber como negociar. Poder atender a uma concorrência, por exemplo. Então, dessa forma, esse profissional da contabilidade, hoje, ele já não é mais um profissional da contabilidade exclusivamente. Ele é um verdadeiro assessor do empreendedor, do cotista, do acionista. Este papel, daqui para frente, como que o senhor vê o desenvolvimento dele? Ele sendo cada vez mais importante no cenário, que com o passar do tempo ele veio ganhando muita importância e cada vez mais, e hoje ele é decisivo na tomada de decisões. O senhor vê essa responsabilidade crescendo, não só no Brasil, no mundo inteiro, ou isso é a visão só Brasil? Não. Algum tempo atrás, quando começaram a expor as normas internacionais de contabilidade, começaram a criar novas oportunidades para os profissionais da contabilidade. Aqueles estudiosos que se prepararam bem com respeito às normas, eles tiveram então um upgrade. Chegou ao ponto de profissionais brasileiros serem procurados por alguns países do exterior, porque aqui estava se estudando muito o assunto. Hoje em dia, então, com essa necessidade de normas internacionais, de globalização, de pagamento de imposto,
de necessidade de controles, de evitar maus pagamentos, etc., a posição do profissional da contabilidade é cada vez maior. Ele tem que, inclusive, ajudar ao empreendedor a montar pontos de controle interno que ele próprio deve medir. Não importa se a empresa seja grande, média ou pequena, ele tem que ter o controle. Contabilidade de custos, contabilidade que viabilize tomadas de decisões tais quais negociais, internas e externas. Vamos imaginar que contabilidade de custos seja uma das informações que o empreendedor precisa. Sim. Mas pode ser que tenha necessidade de outras informações gerenciais para ele tomar decisão. Ou seja, na hora que você for contratar o seu contador, verifique exatamente o que você está contratando. Não só a contabilidade para fins fiscais, mas para tudo aquilo que você precisa na sua empresa. Destacando que não importa o tamanho da empresa, ter contabilidade é uma obrigação. Sem dúvida. Esse é mais uma prestação de serviço do CIP para você e com o Conselho Regional de Contabilidade. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Muito bem. Eu acho bastante importante que as pessoas tenham a oportunidade de expor, principalmente aos usuários dos serviços contábeis, quais são as capacitações, as necessidades e as possibilidades que tem um profissional da contabilidade. O profissional da contabilidade tem várias especializações. Muitas vezes o empreendedor pode requerer outras especializações, como por exemplo auditoria, como por exemplo atividades de perito contábil, etc. Então, é sempre importante que também o empreendedor, quando tiver dúvida a respeito da lisura, a respeito do registro do profissional da contabilidade, ele consultar o Conselho Regional da Contabilidade para ver se o profissional com quem ele está mantendo contato está cadastrado, se ele está livre de processo e se ele está, então, apto a prestar o serviço. E o Conselho Regional dá essa informação para quem quiser, desde que seja por escrito. Para quem desejar, ele recebe essa informação. Pedindo por escrito, recebe por escrito. Dr. Cláudio Felipe, nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito na presidência do Conselho Regional e agradecê-lo pelas informações dadas aqui. E a você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!